Boa tarde. Em continuidade à programação da terceira Semana Nacional de Arquivos aqui no Arquivo Nacional, nós teremos agora a palestra A Digitização da Pesquisa em Humanidades e as Possibilidades do Documento Histórico, com o Ricardo Pimenta. Obrigada, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Arquivo Nacional por ter me convidado para participar dessa Semana Nacional de Arquivos. E minha fala aqui hoje para vocês, nesse final de tarde no Rio de Janeiro com chuva é sempre complicado, digamos assim, é um desafio para muita gente, né? A minha fala também é um pouco uma proposição, digamos, desafiadora do ponto de vista das ciências humanas, das ciências sociais e sociais aplicadas, né? É pensar, em algum sentido, né, o processo de digitização ou mesmo de transformação digital, se a gente puder usar esse termo emprestado de outros campos disciplinares, que as ciências humanas, ou melhor, aqui eu vou falar de humanidades para abarcar o que seriam ciências humanas, ciências sociais e sociais aplicadas, tá? Então, para entender como que esse processo de digitização, de transformação digital, afeta as humanidades hoje e afeta em muitas situações diversas, né, em muitos níveis, né? Afeta no sentido de oferecer aos pesquisadores, aos estudantes, o desafio e a dificuldade de ter acesso à documentação, de ter acesso a fontes históricas, de ter acesso à informação de uma maneira geral, muitas vezes porque as pessoas não detêm competência e informação necessária para poder fazer um bom uso das tecnologias de informação e comunicação, mas também oferecem nesse processo um outro rol de possibilidades, né? E esse rol de possibilidades é pensar a produção em humanidades de uma maneira diferente do que a gente comumente aprendeu e reproduz, né? É pensar o próprio objeto de pesquisa das humanidades, um objeto que não necessariamente se torna um determinado conjunto documental, um determinado ator social, né, um determinado movimento ou grupo, mas às vezes esse objeto ele é por si só um objeto já digitizado, ou seja, o objeto de pesquisa já tem uma natureza plenamente digital, né? Ou pensar métodos, pensar metodologia do ponto de vista dos processos digitais, da digitização, e entender que essas metodologias, essas novas metodologias para as humanidades, elas afetam inclusive o próprio campo epistêmico das humanidades, ou seja, se eu precisava realizar em um mestrado e um doutorado, numa pesquisa histórica, onde eu tinha acesso a um determinado conjunto de documentos, de fontes, num arquivo, e eu levasse aí, né, mestrado e doutorado, considerando que eu defendi no prazo, então eu levei 6 anos e não 7, fica a dica para os orientandos, né? Mas se eventualmente eu levo, em média, 6 anos fazendo mestrado e doutorado, e se eventualmente eu não mudo o meu objeto, e estou trabalhando documentos, fontes históricas, possivelmente eu vou ter ainda assim dificuldade de poder processar toda a informação, todos os dados, tudo que um acervo extenso pode possuir. Se eu trabalho com o aporte de uma tecnologia digital, muitas vezes eu posso ser capaz de processar, num curto espaço de tempo, um determinado rol de informações, um determinado conjunto de informações e dados, que talvez nem fazendo mestrado, nem fazendo doutorado, nem fazendo 2 pós-doutorados eu conseguisse efetivamente cobrir. Então significa que
dependendo do método, dependendo da ferramenta que nós utilizamos, e obviamente dependendo inclusive do objeto de pesquisa que se modifica numa natureza e numa vida cada vez mais digitizada, nós também mudamos a epistemologia do campo. Então, é necessário, quando a gente pensa os processos de digitização da pesquisa histórica, da pesquisa sociológica, da pesquisa antropológica, portanto, da pesquisa em humanidades, é necessário pensar que a digitização das humanidades nos convidam a pensar também uma mudança da própria epistemologia das humanidades. E o que eu vou tentar falar aqui é um pouco isso, obviamente me restringindo a uma experiência, né, a um exemplo específico, que é do nosso laboratório, lá no IBICT, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no qual eu sou pesquisador, né, o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, um laboratório criado, coordenado por mim, e que conta com muitos voluntários, alunos e parceiros do Instituto e de fora do Instituto, para pensar a aplicabilidade de ferramentas, a aplicabilidade de softwares, de pensar novos recortes, novas delimitações de objetos de pesquisa para as humanidades, tendo em perspectiva essa dimensão do digital. Então, quando eu trouxe aqui nessa fala a perspectiva de pensar o documento histórico, é apenas um recorte das possibilidades que a gente pode, enfim, refletir e questionar. Pode passar, por favor. Então, o primeiro ponto, né, que seria interessante a gente colocar, né, já falei aqui de uma vida cada vez mais digitizada, pensando um pouco a própria ideia de uma vida digital, né? Ou seja, cada vez mais nós, de uma certa maneira, nós estamos cada vez mais atravessados, mediados pela tecnologia digital, pelos recursos eletrônicos, e a nossa própria vida social hoje ela é muito mediada pelo universo digital, né? Então, o que significa essa vida ser cada vez mais mediada por isso? Significa que nossa própria identidade, nossa própria praxis no universo social, nossa própria perspectiva, muitas vezes, e afirmação de gênero, ou cultural, ou política, ela está mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, e essa mediação ela ocorre basicamente por objetos técnicos que compõem uma gramática específica que é a linguagem computacional. E essa linguagem computacional, ela afeta em muito, e é isso que eu vou tentar discutir aqui um pouco, apresentar, ela afeta em muito a própria perspectiva do que é pensar humanidades e o que é pensar novos objetos de pesquisa, novos problemas e novas hipóteses em um universo cada vez mais digitalizado, que é o nosso. Então, essa imagem que eu coloquei aí, apenas ilustrativa, é uma provocação no sentido da gente tentar pensar um pouco o quanto de nós faz parte efetivamente de nós mesmos, ou o quanto de nós, na verdade, é uma imagem, é um espelho de um conjunto de informações e dados, esse microfone está descendo, de um conjunto de informações e dados que, de uma certa maneira, acaba nos redefinindo, nos reinventando socialmente. E aí, é claro, né, assim, todos nós aqui, a maioria possivelmente, nós estamos presentes em redes sociais, a maioria se comunica por mecanismos, enfim, como WhatsApp, Telegram, Direct, entre outras coisas. Nós nos relacionamos politicamente, socialmente, alguns sexualmente, todos por tecnologias que mediam, né, intermediam essas relações, e isso significa que, daqui em diante, a gente tem que pensar, inclusive, o papel do arquivo, a gente tem que pensar, obviamente, a perspectiva do que é documento, entendendo que esse documento hoje não é um documento produzido por instituições públicas e privadas que, eventualmente, quando eles
saem de circulação poderão ser recolhidos pelo arquivo público, né? São documentos que são muito mais efêmeros do que a gente pensa, no sentido do nosso acesso, da tangibilidade que a gente tem deles, mas, por outro lado, muito perenes no sentido que não há controle. Existe uma grande discussão sobre direito ao esquecimento, como que é possível ter direito a apagar determinadas informações. Isso significa que, uma vez que fontes, inclusive históricas, documentos de toda sorte, e informação de uma maneira geral, ou mesmo dados e dados privados nossos, quando caem na rede, ou quando caem em servidores que não estão sob a legislação do nosso território nacional, não são mais apagáveis. E essa discussão é uma discussão que não pode ser só técnica, é uma discussão que não pode ser unicamente pautada por uma agenda econômica. Essa discussão é uma discussão das humanidades, das ciências humanas, das ciências sociais, em uma realidade, em um tempo e espaço onde as ciências humanas vêm sendo atacadas como se fosse uma ciência menor. Então, é cada vez mais urgente que pensemos o quanto que as ciências humanas são necessárias para pensar esse cenário, esse horizonte digital, e o quanto que as próprias ciências humanas também vão ser afetadas por esse cenário. E essa é um pouco a ideia. Então, e o que é esse cenário? Ele é composto do quê? Né? Essa nuvem de palavras simples que está aí é uma nuvem de palavras composta, extraída do conteúdo textual, das sinopses de todos os grupos de pesquisa no Brasil, que foram grupos de pesquisa que estão na base do CNPq, que se intitulam grupos ligados às humanidades digitais. Ou seja, grupos de pesquisa que têm como foco, que têm como norte, produzir conhecimento, produzir ciência em humanidades digitais. Vale a pena dizer que mais de 50% desses grupos são da ciência da informação, né? E outros são das ciências, outros são de história, sociologia, letras, né? Mas o fato é que pensar humanidades digitais e pensar efetivamente o quanto que a questão do digital afeta a produção do conhecimento em humanidades é pensar, sobretudo, em informação, é pensar em pesquisa, mas no sentido mais amplo, né? Quando se pensa em pesquisa nesse sentido mais amplo, o que está em voga, o que está em questão, é pensar como fazer, é pensar o método, é pensar a ferramenta, porque esse, na verdade, é um dos grandes desafios. Eu e a maioria de vocês, né, quem veio das ciências humanas, sabe que o currículo, que a formação de ciências humanas não tem nenhuma tangibilidade com disciplinas ligadas à matemática, com disciplinas ligadas à computação, de uma maneira geral. Então, isso significa que nós não detemos conhecimento, não detemos competência sobre linguagem computacional, sobre lógica matemática. A gente não detém nenhum conhecimento sobre isso. Significa que nós, enquanto pesquisadores na área das humanidades, vivenciamos um grande abismo, um grande gap, no sentido de conseguir construir interlocução de maneira interdisciplinar, né, com outros pesquisadores da área da computação ou da área da programação, de uma maneira geral, do design, para pensar soluções para aquilo que nós queremos fazer, né, pautados na tecnologia digital. Ou pensar novas pesquisas, até de maneira, digamos assim, inovativa, né, tendo como ferramenta, tendo como aporte a tecnologia digital. Aí é um gráfico, né, de similitude de palavras, que na verdade o corpus textual é o mesmo da nuvem, mas é só para a gente ter uma outra visualização, para entender o quanto que nesses grupos de pesquisa que de alguma maneira se propõem a estudar as humanidades digitais, existe muito claro um certo tronco, digamos assim, né, um certo discurso comum de que pensar humanidades digitais é, sobretudo, pensar no impacto do digital dentro do campo das humanidades e pensar o quanto que esse impacto do digital, né, se relaciona ou com a perspectiva de informação, né, com a perspectiva de tecnologia
e com uma perspectiva de como lidar com essa informação, de como lidar com essa tecnologia. Ou seja, pensar o estudo, pensar o método, pensar a pesquisa, pensar a aplicabilidade da tecnologia, o uso da informação, para que de maneira digitizada ou digitalizada, a produção do conhecimento nas humanidades seja possível. E aí, eu começo com algumas provocações, né? A primeira delas é entender que, bom, se a gente estava falando aqui de informação, de dados que já são, obviamente, nascidos digitais, e que muitas vezes não são de nosso controle, porque são do controle de uma determinada rede social, de uma determinada plataforma, significa que a gente está lidando com uma outra possibilidade, com outro desafio no tocante a encarar, a entender o próprio conceito de documento, né? Então, o que é documento para nós? O que é documento, né, para um historiador, para um sociólogo, para alguém que pesquisa a área de ciências humanas? E como a gente se relaciona com esse documento? Como é que a gente vai inquirir esse documento? Se ele é extremamente plástico, fluido, no sentido que não é necessariamente um papel, não é um documento em papel digitalizado, pode inclusive não ser um conteúdo textual, né, osserizado, que foi retirado de um documento digitalizado e foi colocado em algum banco de dados, né, ou uma imagem. Em tese, isso seria o mais fácil. O que é difícil é compreender que muito do que a gente entende por documento, hoje, vai ser, na verdade, produzido e constituído por nós, a partir do momento que a gente vai fazer o que algumas pessoas chamam de raspagem de dados, mineração de dados. Então, vamos extrair um conteúdo, um conjunto de dados, que vem junto com eles uma série de caracteres e informações que a gente pode considerar algumas coisas lixo, outras não tanto, né? Que vem metadados junto com eles, e que a gente tem que entender como separar isso. E na hora que a gente separa isso e constitui, né, trabalha esses dados, limpa esses dados, e aí sim a gente constitui um documento. Então, a ideia de que isso não é um cachimbo, né, é a perspectiva lá, trabalhada por Foucault, né, que é uma imagem do Magritte, né, é discutir a perspectiva da ideia de semelhança e de similitude do documento, né? Ou seja, o documento digitalizado, aquela imagem digitalizada, ela trabalha com uma espécie de semelhança daquilo que é original, do documento original. E o documento ou o conjunto de dados, o dataset, que é produzido de maneira totalmente digitizada, ele, na verdade, não trabalha com a semelhança a nada, porque não há uma outra fonte ou um outro documento que pré-existe aquilo. Ele trabalha com uma perspectiva de similitude. E essa perspectiva de similitude, ela se relaciona à perspectiva material do recurso tecnológico que permite que nós possamos produzir esse tipo de documento para pesquisa. Ou seja, se eu não tenho uma plataforma, por exemplo, Jupyter, se eu não trabalho com uma programação em Python, se eu não detenho um determinado software que me ajuda a fazer aquele gráfico de similitude de palavras, que trabalha lematização, né? Se eu não detenho essas ferramentas, eu não constituo, não dou forma a isso que eu quero chamar de documento. É só uma massa de dados. Então, pegar esse conjunto de dados e produzir um documento dele para a pesquisa, inclusive histórica, por que não? É justamente trabalhar essa perspectiva da similitude. Então, a ideia é que, né, como ali está, isso não é um cachimbo, né, na verdade é uma imagem do cachimbo, significa que a gente trabalha hoje, em grande medida, com uma perspectiva, com uma cultura visocêntrica da informação. E, portanto, visocêntrica da perspectiva do documento, né? Nós nos relacionamos com a informação de uma maneira muito visual, a nossa cultura é visual,
E cada vez mais essa perspectiva visocêntrica se torna mais e mais central nas nossas relações pessoais, nas nossas relações privadas e públicas, e, obviamente, na produção de conhecimento na ciência. Tanto é assim que muitos de vocês estão mais ou menos familiarizados nessas análises de rede, de Twitter, né? Então, desde a eleição e muito antes da eleição, né, as manifestações de junho de 2013, hashtag ele não, hashtag, enfim, qualquer outra palavra de ordem. O fato é pegar essas hashtags e fazer um levantamento de quem diz, como diz, e a espécie do trânsito, do tráfego disso, requer uma tecnologia, requer um suporte. Na verdade, ao meu ver, a não ser que alguém aqui tenha problemas, digamos assim, né, mas é basicamente impossível você trabalhar uma lista de 200 mil tweets na sua casa, entre o café da manhã e o último episódio do Game of Thrones. Né? Não é possível. Significa que a gente não tem condição cognitiva de fazer uma análise crítica de uma lista, enfim, de tweets, de mais de 200 mil tweets. Então a gente precisa de algum tipo de ferramenta para poder realizar isso. E essa ferramenta não apenas processa essas informações, esses dados, como nos apresenta, né, uma forma que até então era inexistente. Que forma é essa? Aquelas nuvens, aquelas visualizações, onde você consegue ver uma massa de dados, uma massa de informação sobreposta, e muitas vezes essa sobreposição da informação nos garante um insight sobre o documento, esse documento digitizado, esse documento produzido, que nós não seríamos capazes de ter essa perspectiva, de ter esse insight, se estivéssemos olhando para esse conjunto de dados de uma outra maneira. Pode passar. Então, isso é um trechinho do Frank Zappa, né, que fala, tantos livros, tão pouco tempo. Né? A princípio eu falei aqui dessa grande quantidade de dados, né, então estou falando de volume. Só que quanto maior o volume, mais exíguo é o tempo para produzir algo em relação a esse volume. E esse é um grande desafio. É um grande desafio, inclusive, epistemológico para as ciências humanas. Porque as ciências humanas, em grande medida, foram adeptas, e ainda são um pouco adeptas, ou pelo menos eu sou um pouco adepto disso, da perspectiva do slow science, né? De uma ciência não tão produtivista. Muitas vezes, nas ciências humanas, a hermenêutica do documento requer paciência, requer tempo. Só que quanto mais documentos, mais o tempo se torna menor. E eu não estou falando de 10 caixas box, né? Eu não estou falando de 2 ou 3 prateleiras num determinado acervo, num determinado fundo, que pode ser aqui no Arquivo Nacional, pode ser no Arquivo Geral da Cidade, no Arquivo Público do Estado. Não estou falando disso, eu estou falando de um conjunto muito maior de dados, de informação. Né? Eu estou falando, obviamente, de um cenário, de um contexto sociotécnico que a gente vive, que é o do Big Data. Então, se a frase é correta, tantos livros, tão pouco tempo, ela também é correta para dados, ela é correta, vai passando para fazer o efeito bonito, para imagens, para vídeos, para informações de uma maneira geral, para arquivos, servidores, softwares, plataformas. A informação e a perspectiva da produção do conhecimento histórico, sociológico, antropológico, político, filosófico, não se encerra mais unicamente na imagem do documento de papel, não se encerra mais apenas na imagem do que é um livro, ou muito menos apenas na imagem do que é um periódico, do que é um artigo científico. A gente precisa, obviamente, compreender que é necessário pensar e produzir outros meios de continuar a fazer ciência nas humanidades, sabendo que o nosso objeto, que é o homem, em grande medida,
ele é cada vez mais mediado pela informação digital, e ele próprio é cada vez mais habitante, né, desse cenário. E, portanto, digital também, digitizado, de alguma maneira, digitalizado, melhor dizendo. Pode passar. Então, percebam, eu falei de volume e falei de tempo, né? Se o tempo é exíguo e o volume é grande, significa que a gente está trabalhando uma outra perspectiva dialética também, de pensar desafios para a ideia de documento, que é a ideia de leveza, né? Quanto maior o volume, quanto menor o tempo, e quanto maior a necessidade ou o desejo de se interagir com isso, a gente tem que buscar meios, né? E a gente sabe, de uma maneira geral, que a tecnologia, as tecnologias de informação e comunicação, elas vêm numa escala exponencial, diminuindo seu tamanho, diminuindo, num certo sentido, se tornando cada vez mais leves, mas, sobretudo, aumentando a sua capacidade de armazenamento, né? Ou seja, um celular, ou mesmo como é que é o nome daquilo mesmo? Um cartãozinho de memória, SD, né? Então, um cartão de memória SD cabe muito mais do que aquele hard drive da IBM ali dos anos 50. Né? Percebam que coisa interessante, né? Aquilo precisa de uma... também esqueci o nome daquilo. Empilhadeira. Precisa de uma empilhadeira para ser colocada num avião, para ser transportado. E o cartão SD, muitas vezes, a gente perde ele no bolso da calça jeans e a gente só vai descobrir depois que a gente já lavou a calça, né, e estragou o cartão SD. O fato é que essa leveza dessas mediações digitais, elas, de uma certa maneira, de maneira extremamente paradoxal, lidam com quantidades enormes de dados, né, com uma quantidade imensa de armazenamento. E, portanto, essa perspectiva, que é uma perspectiva, inclusive, do ponto de vista filosófico, digamos assim, precisa ser pensado pelas humanidades, precisa ser pensado. Pode passar, por favor, para a gente não se ater muito. Então, esse é um cenário, digamos, inicial, assim, de um contexto que eu queria trazer para vocês. E aí eu vou falar um pouco sobre o que a gente está fazendo no IBICT, né, nesse laboratório. Pode passar. Né, que é o LaRUD, né, o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais. A perspectiva, ou melhor dizendo, a ideia do laboratório era, no espaço do laboratório, pensar metodologias, pensar a possibilidade de produzir ferramentas digitais, ou seja, programação mesmo, do zero, né, ferramentas que fossem, obviamente, abertas. Então, o que a gente já produziu de ferramentas lá, como um gerador de nuvem de palavras, ou como uma ferramenta que ajuda a extrair dados do currículo Lattes, ou extrair dados do Twitter, que a gente também produziu lá, são ferramentas onde a linha de código é aberta, está no GitHub, e outras pessoas podem ter acesso. Isso politicamente é importante, porque se a gente quer fazer ciência, a gente não pode trabalhar com software proprietário, onde quem quer fazer ciência junto com a gente não consegue compreender como que a ferramenta foi produzida. E, nesse sentido, não vai conseguir compreender plenamente como a ferramenta opera, qual é a lógica da ferramenta. Então, a gente não só trabalha nessa perspectiva da produção de ferramentas, numa ideia de refletir sobre a metodologia de pesquisa, mas também numa ideia de pensamento crítico. Ou seja, por mais que eu esteja falando de digital, de ferramenta, de programação, computador, essas coisas todas, a gente tem que ter um equilíbrio entre uma fetichização, né, da computação, da tecnologia digital, e uma fobia dela, né? A gente não pode nem agir pela fobia e nem agir pelo fetiche. A gente tem que entender que essas ferramentas, elas são úteis, necessárias, mas a gente não pode unicamente aceitar uma boa visualização de dados, colorida, bem feita, uma nuvem, né, com tantos nós e bem coloridinha, porque
a gente tem que saber fazer, ter um pensamento crítico sobre isso, né? E lá fora já é muito comum grupos de pesquisadores que se debruçam sobre o que seriam humanidades digitais críticas, né? Critical Digital Humanities, que seria uma perspectiva crítica de pensar a aplicabilidade da tecnologia digital na pesquisa, seja histórica, sociológica, antropológica, entre outras. Então, a nossa ideia do laboratório era, de fato, oferecer um suporte crítico, né, e metodológico para o que seriam esses praticantes de humanidades digitais, então alunos e outros pesquisadores que se interessassem por isso. Entender o laboratório, sobretudo, como laboratório, e, portanto, o laboratório é lugar de erro, de falha também, então é de experimentação, e pensar nesse processo de experimentação a aplicação de ideias, de métodos e de soluções que a gente, porventura, fosse construindo no espaço do laboratório. A ideia ali de thinkering, que eu coloquei, emprestada de um grupo da Universidade de Luxemburgo, de História Digital, que associa duas palavras do inglês, né, que seria o think, de pensar, e o think, né, o thinkering, que estaria relacionado à ideia de ludicidade, de brincar, né? Então, a ideia do laboratório como um lugar de experimentação seria uma ideia de produzir coisas sem medo de errar, né, e tentando minimamente se divertir com isso, porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Então, esse laboratório, além dessa perspectiva, pode passar, a gente entende que conforme a gente vai produzindo dados, e esses dados vão sendo construídos, né? Então datasets e tudo mais, um conjunto de tweets de algum tipo de hashtag que a gente quis pegar no Twitter, né? A gente tem que entender também que a gente acabou de constituir em uma face da visualização desses dados um documento de natureza bem visual, digamos assim, e um outro documento que não é essa visualização de dados, mas que é o conjunto de dados crus, que é o dataset. Então, tanto a visualização dos dados quanto os dados em si precisam estar disponíveis para a população de uma maneira geral. Então, a gente vem pensando e vem tentando agora, que é o que a gente tem tido um pouco mais de trabalho, pensar a elaboração de um repositório multidisciplinar, um repositório temático, que trabalha essa perspectiva das humanidades digitais. Então, parceiros nossos, colegas que vão fazendo pesquisa e vão, né, no lastro dessa pesquisa, produzindo dados e documentos, nesse sentido, né, esses dados eles precisam estar disponíveis para o público. E aí a gente está elaborando esse repositório com essa ideia, porque a gente entende também que tudo que está sendo produzido é potencialmente uma fonte histórica num futuro próximo, a médio e longo prazo. E essa fonte histórica, que agora é uma fonte histórica que não é de papel, que nunca foi de papel, que não é material, no sentido de não estar impressa numa parede, de não ser um quadro, de não ser uma foto, que essa fonte histórica, que é um conjunto de dados, precisa estar disponível, né, para historiadores futuros. E essa discussão é uma discussão extremamente urgente, porque, né, eu tinha falado do volume e da compressão do tempo, né, e a gente vive hoje uma sociedade extremamente acelerada, né, a gente vive uma cultura da velocidade. Significa que a cada tempo que passa, a cada momento que passa, se a gente não tem uma política de preservação digital relacionada não apenas a documentos, enfim, oficiais, mas pensada no âmbito das universidades, no âmbito dos institutos de pesquisa para trabalhar dados de pesquisa, e nesse sentido os datasets, a gente está deixando de constituir fontes que no futuro serão também fontes históricas. Então me pergunto, o que o historiador do futuro vai pesquisar? Não passa ainda não. Erro meu.
né? Para isso, né, eu tinha falado no início uma ideia de que a gente tem aí um gap, né, um abismo, no sentido da nossa própria formação. Né? Uma outra atividade do laboratório é produzir formas de tentar diminuir esse abismo. Né? Então, em que sentido? A linguagem Python é hoje uma das linguagens mais utilizadas, se não a mais utilizada no mundo, na área de programação. E muitas coisas, como essas ferramentas, então softwares, plataformas, elas são produzidas em Python. Significa que, muito diferente do que eu poderia imaginar lá em 2003, quando eu me formei bacharel e licenciado em História pela finada Universidade Gama Filho, significa que, naquela época, jamais eu pensaria, enquanto historiador, porque inclusive eu tinha escolhido História porque eu queria fugir, né, de coisas associadas à matemática e afins, que eu talvez precisasse aprender linguagem de programação. E hoje, cada vez mais, eu entendo que eu preciso aprender. Não significa que eu vou me tornar um programador. Claro que não. Mas significa que eu vou produzir competências suficientes para conseguir, de fato, estabelecer um diálogo, uma interlocução com um especialista da área da programação, da área da computação, e vou conseguir passar para ele quais são as minhas reais demandas. E ele vai conseguir entender o que eu realmente quero. Porque esse diálogo, esse canal de diálogo, por mais banal que nós pensemos que é, ele não é nem um pouco banal. Ele é extremamente difícil. Porque na ciência, de uma forma geral, nós, cientistas, pesquisadores, acabamos como se estivéssemos numa espécie de conversa onde cada um fala uma língua e o outro não sabe a língua do outro. Então, nós falamos do nosso campo disciplinar com a autoridade que esse campo disciplinar nos dá, achando que o outro sujeito, que é oriundo de um outro campo disciplinar, terá que nos entender. Ele não tem que nos entender. A gente tem que criar um canal de diálogo que seja possível essa interlocução. E nesse sentido, a atividade que a gente vem fazendo no laboratório, como foram 3 oficinas de introdução ao Python, o uso do Zotero, que é uma ferramenta de gestão bibliográfica, que muitos conhecem, introdução ao sistema de informação geográfica, que é o SIG, né, para trabalhar com mapas e fazer, colocar dados, colocar informação nesses mapas, né? Introdução à linguagem R, que a gente agora vai produzir um curso sobre isso, que é uma linguagem estatística, ou mesmo outras ferramentas, como Iramutec. O Iramutec ele faz análise de similitude de palavras, entre outras coisas, ou VOS Viewer, que também é uma plataforma, é uma ferramenta que produz visualização de dados, como, por exemplo, se a gente quiser trabalhar uma análise bibliométrica. Então, você pode pegar na análise bibliométrica e usar o VOS Viewer para fazer uma visualização desses dados. Mas o VOS Viewer, esse software, ele não é só para análise bibliométrica, claro. Você pode trabalhar dados do Twitter, do Facebook, uma série de dados de plataformas diversas. Então, o fato é que para a gente começar a produzir algo, a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem como se faz. Né? Então, os cursos, as oficinas que a gente vem realizando no laboratório, em grande medida, atende a isso. E o nosso público, pode passar, é um público majoritariamente de estudantes de pós-graduação, de áreas diversas. Então, tem pessoas da história, tem pessoas da comunicação, da sociologia e, óbvio, da ciência da informação, porque, afinal, a gente está dando isso lá na ciência da informação, então é claro que você vai ter um grupo maior, né, que está mais próximo. Das 3 edições do curso de introdução à linguagem Python, a gente teve uma primeira turma de 17 alunos, depois uma de 23 e a última edição, uma turma com 30 alunos. Pode passar. Bom, perspectivas, né? Quais são as perspectivas, né? Eu vinha falando aqui dessa questão do documento e tudo, e agora a ideia é apresentar alguns cenários, digamos, problemáticos,
para entender o que a gente pode fazer a partir do momento que a gente entendeu o que são humanidades digitais, entendeu a urgência, a emergência de se discutir isso, entendeu o quanto que epistemologicamente as humanidades precisam, de fato, fazer uma espécie de hermenêutica, né, do seu próprio discurso, e entender que para isso a gente precisa constituir competência em informação, competência crítica em informação. Então o primeiro ponto é, a gente está aqui numa casa, numa instituição de memória como Arquivo Nacional, e o cenário arquivístico no Brasil é um cenário que enfrenta muitos desafios. Historicamente sempre enfrentou muitos desafios e infelizmente ainda enfrenta muitos desafios. A memória, de um ponto de vista nacional, ela é uma memória muito maculada, né, muito afetada por ingerências institucionais, por ingerências políticas, e não é incomum, pelo Brasil afora, encontrarmos uma cena como essa. Vocês estão vendo essa cena da esquerda, essa imagem da esquerda? Na verdade, são arquivos de uma instituição, se eu não me engano, acho que é iraquiana, que foi, enfim, vitimada, né, bombardeada pelo Estado Islâmico. Mas isso poderia ser qualquer outro lugar, né? Esses arquivos incendiados e essa cena de guerra poderia ser um andar, por exemplo, de um dos incêndios ocorridos no TRT, que já presenciamos, né? Ou em outras instituições, né? Infelizmente, a gente tem, em questão de incêndio, o último caso totalmente trágico é do Museu Nacional, né? Mas se não queimado pelo fogo, também pode ser queimado pelo descaso, né? E no caso, aquela imagem da direita, obviamente não tem nada queimado ali, né? Mas a gente poderia dizer que é queimado, mas no sentido simbólico, né? Por conta do descaso, um apagamento, esquecimento. É uma imagem de uma sala de arquivos históricos do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, né? Que fica ali em Benfica, ali na rua Ana Nery, eu acho. Enfim, essa informação não é tão relevante assim. Mas o fato é que, no Brasil, a gente convive muito com o descaso da nossa memória e com o descaso do potencial histórico da nossa documentação. Pode passar. Então, o que fazer, né? E aí são outras imagens. Pode passar também. Um primeiro passo que muitas instituições fazem é entender que a digitalização desses documentos, quando comprovados o seu conteúdo, o seu peso, né, digamos assim, histórico, ela é extremamente necessária. Então esse é um primeiro processo. Para aí, tá? Esse é um primeiro processo da digitalização. A digitalização, em grande medida, representa um primeiro passo para a salvaguarda dessa memória, dentro de uma política de preservação digital. Mas vocês concordam comigo que não basta digitalizar, não basta só osserizar, né? Isso não basta, né? A gente precisa pensar em formas de trabalhar essa documentação, formas de trabalhar essas informações, de maneira que essa memória ela não esteja simplesmente num subterrâneo, né, uma ideia mais assim simbólica, né, da ideia de memória, num subterrâneo, numa prateleira, numa sala de um determinado arquivo, num computador, num HD, num CD. Né? Não adianta preservar, é necessário fazer a gestão disso. Sem gestão, a preservação também não vai levar a lugar nenhum. Né? Muito pelo contrário, se a gente tivesse que pensar no melhor suporte para se preservar um determinado documento ou informação, a gente ainda estaria no microfilme, como, de fato, o microfilme ainda é muito útil. Então, a perspectiva de se pensar o processo de digitalização de documentação, né,
de se pensar a preservação digital disso, precisa vir seguida de formas de gestão dessa informação e de formas de produção, de suportes, de estruturas, de sistemas, de plataformas que garantam a boa consulta a essa informação, a essa documentação. E aí é que a gente começa a pensar a aplicabilidade, né, e as possibilidades, né, o potencial das humanidades digitais, né, no caso, por exemplo, para a documentação histórica. Né. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ali, o que se chama Recogito Pelágios, né, é uma plataforma produzida com o intuito das pessoas poderem dar pesquisas, grupos de pesquisa, enfim, poderem fazer um upload de documentos, que podem ser documentos históricos, podem ser documentos textuais, podem ser documentos manuscritos e podem ser documentos imagéticos. Então, assim, pinturas, fotos ou mapas, manuscritos ou documentos não manuscritos. Uma vez que você dá o upload desses documentos, você tem em alta resolução, guardado nessa plataforma, e aí N pessoas que podem participar do seu grupo de pesquisa, ou que podem participar de uma espécie de consórcio ou convênio entre universidades e institutos, podem acessar o mesmo documento e produzir uma espécie de sobreposição de informação e de dados em cima da imagem do documento em si. O documento não é afetado, o que é uma espécie de meta-informação em multiníveis que são colocadas nesse documento inicial que foi digitalizado. Então você pode fazer uma marcação num mapa, escrever outras informações, ou colocar outros dados sobre esse mapa, sobre um determinado local do mapa, e linkar ele com outros documentos e outras informações em outras plataformas e tudo mais. Né? Esse processo é que começa a ser um processo, na verdade, essa plataforma ela é um produto de uma pesquisa de humanidades digitais, que é pensar justamente a forma. Né? Assim, o Wilhelm Flusser, ele tem um livro chamado A Codificação do Mundo, e por muito tempo ele falou que a perspectiva da matéria, né, tem claramente aí uma ideia de cultura material, né, que por muito tempo nós buscamos dar forma à matéria. Então essa mesa que é de madeira, ela tem matéria madeira em formato de mesa. Né? E por muito tempo a gente fez isso, e a gente continua a fazer isso. Mas é interessante que quando o Wilhelm Flusser ele vai falar sobre a perspectiva da linguagem matemática, da computação, do digital, ele altera essa perspectiva. Em que sentido? Que a linguagem matemática ela já é uma forma. Né? Até a própria etimologia da palavra, né? Fórmula, né? Ela já é uma forma que não tem uma matéria. Então o processo que eu estava falando aqui de produção de visualizações de grandes conjuntos de dados, de grande massa de dados, é, de alguma maneira, do ponto de vista da computação, produzir uma matéria para uma forma pré-existente. Ou seja, altera essa perspectiva da cultura material em Wilhelm Flusser. E o que acontece aí é justamente pensar, a partir da documentação histórica, uma outra possibilidade, não apenas de forma, mas uma outra possibilidade de matéria. Porque um documento onde você tem multiníveis ali, você tem vários documentos em um só, né, você tem várias informações que ressignificam esse documento, ele não é mais o mesmo documento de antes. Porque ele pode servir a outras demandas, que não apenas do historiador, que não apenas do geógrafo e por aí vai. E aí uma outra questão, né, que é justamente esse esquema que eu coloquei aqui. Né? Você tem a fonte primária, que pode ser um livro, enfim. Você tem o que seria o texto osserizado cru, ou se não fosse essa fonte primária do jeito que é, mas se a gente estivesse trabalhando um conjunto de postagens no Facebook, ou um conjunto de tweets,
né, esses dados eles viriam muito mais imbricados, muito mais sujos, digamos assim. Então significa que esses dados, uma vez coletados, sujos, eles seriam, ali está raw OCR text, né, seria raw data, né, seriam dados crus. E esses dados, eles precisariam também passar por um processo, que aí no caso ele está colocando como o output estatístico. Então, a partir daquele documento, daquela fonte primária, você pode avaliar a ideia de, por exemplo, de ocorrência de palavras. E como é que você vai trabalhar a ocorrência de palavras? Com lematização, com inteligência artificial, com machine learning, de maneira a cada vez mais aprimorar esse processo. E a partir desse primeiro levantamento estatístico, a gente pode então produzir outras coisas como visualizações, né, enfim, com visualizações tanto de nuvem, né, que ali é uma visualização que mostra mais uma espécie é uma outra forma de visualização quantitativa, né, mas a gente pode trabalhar inclusive análise semântica, quando a gente vai relacionar as palavras e como que elas se relacionam entre si, num determinado documento ou em um determinado conjunto de documentos. Percebam que esse tipo de análise semântica, mediado pela tecnologia digital e pela computação, traz, tanto ao historiador, como ao linguista, como ao sociólogo, ao antropólogo ou ao cientista da informação, uma outra potência de produção científica que possivelmente ele não seria capaz de realizar sozinho em casa, no seu notebook que comprou, sei lá, na promoção, né? Então, muitas vezes isso demanda... Pode passar. Pode passar esse, depois a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes isso demanda uma infraestrutura que nem o pesquisador, individualmente falando, detém, e nem as nossas instituições no cenário brasileiro detêm, né? A gente tem, óbvio, uma escassez de recursos, não apenas para a educação, mas também para a ciência no Brasil. Essa escassez de recursos, infelizmente, a educação, a ciência e a tecnologia no Brasil são um dos lugares onde primeiro se cortam recursos e financiamento, e significa que capacidades de storage, seria de armazenamento, estava pensando em acumulação, mas não é acumulação, gente. Mas capacidade de armazenamento e capacidade de processar isso que está armazenado requer recurso, requer infraestrutura. Então, humanidades digitais, em grande medida, é um campo multidisciplinar que requer recurso. Isso é ruim? Pode ser, dentro do cenário brasileiro, mas também pode não ser, porque, em grande medida, muitos departamentos de letras nos Estados Unidos e muitos departamentos ligados a, enfim, pesquisa histórica de uma maneira geral, quando perceberam que poderiam se utilizar do recurso, né, de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de aplicação de tecnologia, né, de criação de novos produtos, conseguiu angariar recursos para as pesquisas em ciências humanas, por conta da questão da tecnologia digital, que se não fosse isso, não conseguiriam angariar esses recursos. Então existe também aí uma, digamos, uma possibilidade interessante de pesquisa, né? O fato é que esse cenário e essa dificuldade nossa, ela é presente, ela é concreta, porque, aí sim, pode voltar aquele... Porque a gente passa, né, assim, todo mundo já ouviu falar nesse termo, transformação digital, né? O termo transformação digital é muito utilizado na administração, na gestão pública, né? Inclusive agora no governo tem se falado muito na ideia de transformação digital das instituições, dos ministérios, dos órgãos federais, né? Mas é interessante pensar o quanto que esse conceito de transformação digital faz parte ou pode fazer parte do próprio processo de produção científica, até mesmo nas ciências humanas. Porque é isso, né, gente? Não é só o documento de papel, não é só a pesquisa de campo.
onde a gente vai, enfim, numa comunidade quilombola, ou vai numa vila de antigos operários fabris. Não é só isso, né? Hoje a gente tem meios nos quais essas comunidades, esses atores sociais, imprimem e registram suas experiências, suas falas, suas memórias, em plataformas digitais, em redes sociais, em blogs, em sites, né? Se intercomunicam a partir da mediação digital. Então, de novo, retornando a uma questão que eu coloquei no início aqui, nós precisamos realizar uma espécie de hermenêutica sobre o próprio fazer das ciências humanas, sobre o próprio fazer das humanidades, uma vez que o objeto da nossa pesquisa, que sempre foi o homem, de uma maneira geral, né, lato sensu, e a interação desse homem em sociedade, ela hoje dificilmente poderá ser pensada dissociada desse cenário, desse mundo conectado, digital, hiperlínquico. Então significa que nós também temos que produzir meios e ferramentas e processos capazes de lidar com isso, até mesmo nas humanidades. Senão a gente vai perder o nosso bonde, né? E essa transformação digital, ela está relacionada a isso, a perspectiva de pessoas, de tecnologia e da relação dessas pessoas com a tecnologia, que são os processos. Esses processos, em outra medida, lidam com o que seriam as estruturas informacionais, né, as unidades de informação, os sistemas, e aquilo que é produzido por eles, que são os dados. E essas coisas estão todas se interconectando. Então, talvez nós devamos pensar numa perspectiva de transformação digital, né, para o próprio pensar das humanidades. Deixa eu passar, por favor. Né? E é isso, né? É um desafio de gestão da informação, né? E a gente também, vez ou outra, passa por indigestões, né? E essas indigestões são, já basta, né, assim, a tristeza da gente perder algo, como por exemplo o Museu Nacional, né? E é muito triste, lamentável, né, a gente ainda ter que testemunhar uma evidência, digamos, quase que indigestiva, né, de alguém como o nosso prefeito, que acha que pode recompor o acervo do Museu Nacional a partir de tecnologia digital. Né? Se lembrem da imagem do cachimbo, né? C'est une pas une pipe. Né? Então, a imagem do crânio da Luísa não é o crânio da Luísa. Compreendem? Não dá para achar que o suporte digital vai ser a resolução para tudo. Se lembre que eu falei da ideia da perspectiva crítica, né? Então, não é nem tanto fobia digital e não é nem tanto um fetiche. Esse tipo de narrativa indigesta está na ordem do fetiche, né? E esse fetiche pelo digital, na verdade, é o reconhecimento, é a clara percepção de total desconhecimento do que é memória, total desconhecimento do que é a ideia de documento, total desconhecimento de cultura ou de qualquer coisa relacionada à história do nosso país. Pode passar. Então, o que a gente faz no laboratório? E agora a gente está terminando, né? A gente hoje tem um projeto que fala sobre essa ideia de estudos críticos em humanidades digitais e trabalha essa perspectiva de uma cultura visocêntrica. Então, basicamente, eu sou o cara chato que acha muito legal a nuvem de palavras, que acha muito legal a nuvem de tweets feitas com várias cores e que é incrível, mas eu sempre me coloco o questionamento de que uma nuvem de tweets feito por um pesquisador para falar sobre
alguma coisa que está sendo discutida no Twitter, né, que ficou no Trending Topics essa semana, é apenas uma imagem bidimensional de uma complexidade que não cabe num artigo de 15 páginas. E essa complexidade, ela não pode ser vendida para nós e a gente não pode simplesmente aceitá-la a partir de uma ideia de que se ele domina essa tecnologia e está comunicando isso dessa maneira é porque ele deve estar certo. Ou seja, eu sou super a favor dessa tecnologia, mas para ela fazer dar certo mesmo, na produção do conhecimento científico em humanidades, a gente tem que questioná-la, assim como o bom historiador aprendeu a questionar o documento. Eu me lembro, na época da minha graduação, que havia uma célebre frase que dizia assim, o documento fala, ou melhor, o documento não fala. Né? É a ideia de refutar uma perspectiva positivista de que o documento traz a verdade sobre o fato histórico. A gente não pode agora, pela fetichização da tecnologia digital, achar que uma visualização de um conjunto de dados, por meio da linguagem computacional, vai nos trazer a verdade do fato, que é histórico também. Esse é um outro documento e a gente tem que criar outras formas de inquirir esse documento. Outras formas de produzir a heurística desse documento. E como eu havia dito, não vejo possibilidade de produzir essa heurística, de produzir esse questionamento, se nós não produzirmos também para nós próprios a competência necessária informacional e computacional para isso. Então a gente tem um projeto de memória, né, memória de história oral sobre pesquisadores da área de ciência da informação no Brasil. Um projeto que fala sobre o financiamento de campanhas eleitorais, né, que discute ações políticas, midiáticas e informacionais. E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente pode pegar o programa de governo de todos os candidatos à presidência nas últimas 5 eleições, e não apenas produzir uma nuvem de palavras, mas produzir uma análise semântica do que eles diziam que precisavam fazer. Percebam, esse tipo de ação para a pesquisa, ela se enquadra totalmente nessa perspectiva de humanidades digitais. E ela só é possível justamente pela intermediação dessas ferramentas. Pode passar. A gente tem uma wiki também, não está na Wikipedia, a gente não colocou na Wikipedia por uma questão apenas, enfim, de tornar ela mais viável e possível, porque a gente estava no início, mas é de produzir tutoriais para a comunidade científica de como utilizar essas ferramentas que, assim como eu tive dificuldade, a maioria tem dificuldade de querer usar uma ferramenta para um determinado fim e vivenciar a dificuldade de uma linguagem técnica, né, sobre o uso dessa determinada ferramenta. Então a gente vem produzindo tutoriais para ajudar os estudantes, os alunos, a se familiarizarem com isso. Né, e uma disciplina também de humanidades digitais, realizada no IBICT, na pós-graduação, justamente para tentar ambientar esses alunos nesse novo contexto. Pode passar, Patrícia. Essa é uma imagem da nossa disciplina, que a gente utilizou uma plataforma chamada Trello. Pode passar. E o que a gente vem fazendo hoje, né, pode ir clicando, agora, né, por conta da nossa inserção, é continuar a produzir parcerias e possibilidades de atuação com o Laboratório de Humanidades Digitais do CONICET, na Argentina, em Buenos Aires, com o Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Nova de Lisboa e com o Centro de História Digital da Universidade de Luxemburgo. Pode passar. E como eu disse para vocês, né, do repositório que a gente está tentando desenvolver, né, aqui é um esquema básico da ideia do repositório, né, então assim, artigos, documentos, datasets que os pesquisadores, os alunos e parceiros vão produzindo, entender se essas coisas são ou não são da área de humanidades e tentar colocá-los dentro de um repositório que a gente está utilizando por enquanto, o Zenodo, né, porque é uma plataforma, digamos, mais fácil para a gente, justamente pela dificuldade, às vezes, de ter a estrutura, de ter o espaço, de ter o servidor, né?
Então, eu disse sobre a nuvem de palavras, né? A gente produziu um gerador de nuvem de palavras que faz isso, por exemplo, né? Pega o plano de governo de todos os candidatos à presidência. Isso é diferente, sabe, gente, de um site que você joga um documento PDF e vê uma nuvem de palavras bonitinha, tá? Esse gerador, ele é todo na linguagem Python, ele roda dentro do Python, então isso significa que nós poderíamos, por exemplo, pegar todos os planos de governo, de todos os candidatos à presidência, de todo o período republicano do Brasil, e gerar uma nuvem de palavras, ou gerar nuvens de palavras para cada eleição, ou gerar análise semântica do conteúdo, do corpora desses programas de governo. É só uma ideia, mas a gente pode pegar uma quantidade bem grande, né, de textual e fazer isso. Repositório e ali o Google Crawler, que é uma ferramenta que a gente está produzindo para fazer análise bibliométrica puxando os dados do Google Acadêmico, né, que também é uma coisa que veio surgindo devido a uma demanda aí, obviamente, mais específica da ciência da informação e da nossa casa ali do IBICT. Pode passar. É isso, gente. Pode passar. Então, o laboratório, ele é composto, tem uma comissão científica com alguns pesquisadores que são do IBICT, outros são da UFRJ, tem gente da Universidade Nova de Lisboa, aqui você tem o nome deles, né? Mônica Machado, Ilana Strozenberg, Ivana Bentes, o Aquiles Alencar Breiner, Lena Vânia, e também, obviamente, composto pelas pessoas que mais trabalham, pode passar, por favor, que são os nossos ou professores pesquisadores ou os alunos da nossa pós-graduação que estão lá conosco. Acho que é isso, gente. Pode passar. Os estudantes. Patrícia está ali no canto, de cabelo comprido. É isso, gente. Obrigado. Perguntas? Boa tarde, Ricardo. Ricardo, eu estou muito contente de ver uma perspectiva da pesquisa em história, né, uma pesquisa em humanidades dentro de um contexto tecnológico que é o futuro. Não adianta nós corrermos da gestão de dados, do recolhimento de dados, que é isso que nos espera. Como você vê a possibilidade da popularização de pesquisas, realmente pesquisas de construção do conhecimento a partir dos documentos, dos arquivos, que possam ser construídas no âmbito das universidades, para aprimoramento de análises políticas, sociológicas, etc. Respondo? Então, Neide, obrigado. Né? O que acontece é o seguinte, como eu disse, eu sou formado em História, né, e sempre por muito tempo, a minha pesquisa, tanto mestrado quanto doutorado, foi na área de História do Trabalho, História e Sociologia do Trabalho. Mas sempre me interessou, e principalmente no doutorado, me interessou... Beleza. E, assim, sempre me interessou a perspectiva de como que trabalhadores, sindicalistas, enfim, foram se apropriando, isso principalmente no doutorado, foram se apropriando dessas tecnologias para poder, digamos, eles sempre tiveram voz, mas ainda faltava quem os pudesse ouvir. Então, chegar às redes sociais, utilizar a internet, né, era uma forma de também criar um registro sobre a experiência histórica deles.
Então, assim, isso é história digital. Pode ser, né, história digital. Mas nós, de uma maneira geral, a academia, ela agora está se abrindo mais a isso, óbvio, mas ainda há, como eu disse, um gap muito grande entre o que a gente aprende na academia e aquilo que nos é colocado enquanto um desafio do campo de pesquisa, que cada vez mais está atravessado pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, qual o possível papel do arquivo nisso? Todo, né? O arquivo, apesar dele ter uma, digamos, uma história também muito ligada ao poder arcôntico dessa instituição, né? Esse poder arcôntico muitas vezes diz respeito ao controle da informação e a interdição dessa informação, porque a informação não era para todo mundo. E aí que é muito interessante, porque o arquivo hoje, no século XXI, é como se ele passasse por uma certa crise de identidade, né? Porque o arquivo, ele pensa no usuário, o arquivo quer ser uma instituição com raízes e com portas abertas para a sociedade civil, e ele precisa disso porque, efetivamente, o arquivo não pode mais se fiar nesse poder arcôntico. Ele entendeu que esse poder arcôntico gerou, durante muito tempo, quase que uma espécie de complexo de síndrome de Estocolmo, né? Está preso pelo seu próprio captor, né? O Estado brasileiro, nesse caso. Então, o arquivo ele precisa se pensar como uma instituição pública, no caso do arquivo público, republicana e democrática. E ele precisa pensar formas. Essas formas são, entre outras coisas, isso que está acontecendo hoje aqui, eventos culturais e acadêmicos que tenham as portas abertas para a comunidade, é pensar em serviços e é pensar em estratégias de intermediação, não apenas com o público, digamos, leigo, no sentido da produção científica, mas também pensar nos pesquisadores, pensar na comunidade científica e pensar em meios de oferecer a essa comunidade científica mais do que, e óbvio, não estou falando que esse é o caso aqui, mas assim, de uma maneira geral, mais do que apenas uma sala de consulta, mais do que apenas um sistema de busca, né? Essas coisas são primordiais, mas seria muito interessante instituições arquivísticas, instituições bibliotecas, né, de uma maneira geral, instituições de memória, pensar em formas de criar uma espécie de mediação entre a consulta, o acesso à consulta e a produção científica na ponta. Então, assim, óbvio que arquivos e bibliotecas têm pessoal, recursos humanos extremamente capazes tecnicamente, extremamente competentes do ponto de vista crítico, intelectual e técnico. E por que não pensar que essas pessoas possam também estar fazendo ciência numa instituição que auxilia a ciência, né? Isso é uma forma de pensar de maneira mediada, né, na produção científica e na maneira como arquivos, bibliotecas e museus podem se inserir, ao meu ver, né? Acho que, de uma certa maneira, a academia tende ainda, hoje muito menos, mas tende ainda a cultivar um pouco as suas torres de mármore, né? E a gente precisa sair da academia, né, e sair dessas torres e estabelecer a interlocução. E, da mesma maneira, o corpo, talvez mais técnico, que auxilia essa produção do conhecimento, precisa entender que eles são também portadores de conhecimento e que têm fala, têm discurso, têm a possibilidade de criar interlocução com aqueles que se dizem produtores do conhecimento. Todos nós produzimos conhecimento, todos nós temos possibilidade de pensamento crítico sobre o que a gente faz, sobre o que a gente consulta, sobre o que a gente escreve, e talvez fosse interessante pensar, obviamente não sei como, né,
mas pensar formas de articulação cada vez mais azeitadas, né? Cada vez mais bem realizadas, não apenas com a sociedade civil, com a comunidade de uma maneira geral, mas também com a academia pensando nessas atividades. Acho que seria uma possibilidade. E, óbvio, no caso da história, das ciências humanas de uma maneira geral, imprescindível. Porque, como eu disse, quando eu saí do meu curso de graduação, eu tinha uma percepção muito pormenorizada do que era um arquivo, né? E hoje, tendo saído da história e tendo ido, né, para uma área como a ciência da informação, eu descubro que o arquivo é muito mais. Mais alguma pergunta? Talvez não uma pergunta só, Luf, mais um diálogo. Ótimo. Né? Com uma técnica do Arquivo Nacional, eu penso que o arquivo realmente, ele sofreu durante muito tempo essa quase chaga, né, de ser um lugar de comando, de ordem, né, evocando a questão arcôntica, mas também o que nos trouxe, ontem ainda a gente discutia sobre isso, que trouxe durante muito tempo um viés memorialístico, embora o arquivo, essa casa, né, como arquivo do Império, ela não tenha sido pensada tão somente como uma entidade memorialística, mas também um braço da administração. Durante muito tempo, os arquivos, né, foram vistos por práticas sociais como lugares apenas de memória, o que também nos atrapalha como equipamentos de administração do Estado. Sim. Né, em que ações que são tão corriqueiras e tão necessárias e tão discutidas pela sociedade, como transparência, né, das ações públicas, enfim, isso perpassa as atividades do arquivo. Então, o arquivo também é um instrumental técnico muito potente, né, de práticas de administração e de ações conjunta com a sociedade, com o Estado, para promoção de transparência, sim, enfim, de controle das ações do Estado, e também agora muito vinculado à questão da justiça. Mas voltando a um assunto muito interessante que você traz aqui para a gente, e é uma questão de que o Arquivo Nacional tem pensado e a gente tem retomado a discutir, são, por exemplo, páginas públicas, né, de serviços públicos, serviços de Estado pela internet, páginas de Facebook ou de Twitter do Estado, e que há manifestação da sociedade, e há registro da manifestação da sociedade nessas redes sociais, nessas páginas, e como trazer isso, né, e que do ponto de vista daquela experiência que você mostrou, né, de um documento colaborativo, com hiperlinks, enfim, isso acontece com as redes sociais. E eu acho que é um desafio técnico para o Arquivo Nacional. Isso já acontece em instituições, já existem iniciativas internacionais, né, de recolhimento dessas páginas de Estado que... Tem, né, um um consórcio internacional. Sim. E que é um desafio. O Arquivo Nacional tem uma experiência, né, única, até um pouco, digamos, subversiva, né, da gente recolher, o Memórias Reveladas recolhe a página da Comissão Nacional da Verdade, mas isso ainda é uma questão técnica que perpassa a tecnologia, e por isso é um desafio para o Arquivo Nacional do Brasil pensar, sim, essa perspectiva, né, todo esse instrumental, desse diálogo com a sociedade por meio das páginas web, de redes sociais, o que eu acho que a gente tem que direcionar o nosso foco também para isso. E o que você pensa disso? Qual é? E para dialogar com a gente, porque isso é uma coisa que a gente tem pensado. Eu penso algumas coisas. E é um desafio futuro. Então, eu penso converse algumas com coisas. A gente. Eu posso falar? Mesmo? Então, a preservação da web, né, brasileira. A gente tem iniciativas, a gente conhece iniciativas, né, como Internet Archive, tem o Arquivo da Web Portuguesa, né, que é pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Esse Arquivo da Web Portuguesa, se eu não me engano,
lá pela Fundação Científica de Portugal, havia, não sei, obviamente não sei como está agora, né? Mas em 2015 eu tinha conhecimento de haver algum tipo de diálogo, cooperação, enfim, possível com o IBICT. E em 2015, eu, junto com o então pesquisador do IBICT, que agora não é mais, está no MAST, Alfredo Tomasquim, a gente propôs um projeto de arquivamento da web brasileira, obviamente restrito a sites que estivessem relacionados à educação e ciência no Brasil, como uma espécie de piloto, né? Porque, afinal de contas, a cyberesfera.br é absurdamente grande e quase que absurdamente impossível de ter que dar conta disso tudo, né? Então, a gente chegou a rascunhar um projeto relacionado a isso, mas na época, enfim, por diversas questões, isso acabou não indo tanto para frente. O que era uma coisa que me movia muito. Eu sempre quis trabalhar com isso de alguma maneira. Achava que era muito necessário. Inclusive porque, como eu vinha da história, eu entendia que, né, o arquivo, mesmo arquivo público, né, eu me lembro, eu fiz um estágio durante um tempo no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. O diretor ainda era o Austragésilo Ataíde. E cansei de ver cartas pessoais, coisas que não eram necessariamente da estrutura do Estado, pública, mas que eventualmente vão, né, por N motivos, né? E aí me ocorreu, desde aquela época me ocorria, assim, conforme foi surgindo internet, e-mail, ICQ, MSN, essas coisas, que a gente produz uma quantidade enorme de informação e que ela é simplesmente pulverizada, né? A gente não guarda isso. E se guarda, de alguma maneira, na memória do computador, na memória do HD, de alguma maneira, a gente precisaria de um conhecimento quase que quase conhecimento técnico forênsico, né, para poder extrair aquilo do HD. Então, assim, é um desafio técnico. Mas eu fico pensando se não é político também. Por quê? Porque nesse órgão internacional, nesse consórcio internacional, se a gente fizer um levantamento dos países que têm, de alguma maneira, uma iniciativa de preservação da sua web, a gente vai ver que existem ali, alguns são os arquivos públicos, o arquivo nacional de um determinado país que está à frente disso, outros são a Biblioteca Nacional de um determinado país. Né? E essas coisas acabam meio que se misturando um pouco. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano, na França, a responsável é a Biblioteca Nacional François Mitterrand, pelo arquivamento da web francesa. Na Holanda é outra instituição, na Inglaterra acho que é a Biblioteca Nacional também, a British Library talvez, enfim, aí tem outros países e outras iniciativas e tudo mais. Então, eu me lembro que em 2015 saiu uma reportagem de jornal que o título era "Quem arquivará a internet brasileira?". E aí havia essa discussão, isso é da Biblioteca Nacional ou do Arquivo Nacional? Quem segura esse abacaxi? Porque é um abacaxi também, né? E o IBICT? Ele não deveria entrar nisso também? Eu acho que sim. O que fazer em relação a isso? Não sei. Mas se vocês descobrirem, por favor, me chamem. Né? Mas é um fato. Isso, ao meu ver, seria extremamente necessário. Como eu disse, eu, enquanto historiador, entendo que páginas, portais, sites de empresas, de órgãos públicos, de universidades, de grupos de pesquisa, eles dizem muitas coisas, e ainda tem isso, né? Pessoas que comentam, né? Isso é uma fonte histórica riquíssima, mas que nos falta recursos também, infraestrutura, porque a gente está falando aí de uma capacidade de servidor de armazenamento de memória absurda, né?
Mas não é impossível, né? Então, assim, como fazer? Não sei, mas eu acho que isso aí é a pergunta de $1 milhão, assim. Ou não de $1 milhão, talvez de real. Melhor dólar, né? O dólar está valendo mais. Isso. Mais alguma pergunta? Ok. Ricardo? Tem? Ai. Alô? Boa tarde, boa noite, né? Não, 5h40 aí. Tá. Boa tarde, eu sou Pedro Lucas, eu sou estudante de Arquivologia da Unirio e sou formado em História pela UF. E a gente está, pelo menos, a gente tem esse embate, né, com relação à fonte e informação. E com relação ao que o senhor falou com relação a armazenar essas informações, principalmente dos anos 90, em que você tem uma gama de produção, eu fico pensando, qual seria a necessidade em guardar toda essa informação? Porque, às vezes, nós produzimos uma gama de informações pessoais, por exemplo, conversas de WhatsApp ou coisa do tipo, imagens que nós vamos viajar e tal. Qual a necessidade de nós armazenarmos todas as fotos, ou áudios, ou documentos que nós guardamos, entendeu? Então, eu acho que o problema dos arquivos digitais, da humanidade digitais, também perpassa os problemas que nós temos com documentação física. Uhum. Aí que também eu acho que o ponto da arquivologia ela é bem interessante na questão de classificação de documentos, na criação de uma tabela de temporalidade. Esse modo de trabalho seria interessante até mesmo para nos pouparmos com relação a essas informações. Aí eu gostaria de até fazer essa pergunta, será que essas humanidades digitais são, de fato, novos questionamentos dessa nova realidade digital que nós temos, ou, na verdade, só é uma mudança de suporte? Porque esses questionamentos nós também temos no mundo físico. A questão de armazenagem, de preservação da documentação física, o acesso à informação, a divulgação dessas informações, o modo como o usuário interpreta as informações, essas demandas nós também temos no mundo físico. Uhum. Então, eu gostaria de saber se realmente essas humanidades digitais, eu botei no início como exemplo, né, da armazenagem Sim. ou não das informações, mas gostaria também de saber se esse mundo digital, de fato, trouxe novas perguntas ou, na verdade, só reformulou, colocou num novo universo perguntas já antigas. Ok. Então, quando a gente reformula perguntas antigas, a gente está produzindo novas perguntas. Né? De uma certa maneira, toda a história da sociedade passa por isso. Assim, a ciência da informação, ela... meio que de comum acordo, dizem que a ciência da informação surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Está relacionada à corrida armamentista, está relacionada ao desenvolvimento tecnológico pós-bomba atômica, está relacionada a uma série de coisas. E está relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico e de se pensar uma estrutura que pudesse auxiliar a essa aceleração da produção científica tecnológica. Então a ciência da informação vem para isso. Só que a ciência da informação trabalha algo, e eu estou cercando, mas eu vou te responder, eu vou chegar na parte da história e da arquivologia. Mas a ciência da informação, ela antes de ser isso, ela já existia de uma outra maneira, porque discutir ou pensar ou refletir sobre a informação, o que ela produz, que é conhecimento, sempre existiu. Né? Então a ideia de organização do conhecimento, organização dos saberes é tão antiga quanto é antiga a gramática e a escrita. Né? Quanto é antiga os índices, quanto é antigo o códice, quanto é antigo a imprensa de Gutenberg. Todas essas coisas, todas essas produções do homem buscou de alguma maneira relacionar e intermediar a possibilidade, a potência, o controle, né, do homem sobre o conhecimento, sobre os saberes humanos. Isso é algo de perspectiva histórica. Perceba, se
a questão relacionada à organização e ao controle do conhecimento e do saber sempre esteve presente, significa que é a mesma pergunta, só que reformulada. Então, a questão, digamos, do desafio digital, ela traz perguntas e questões que sempre existiram nas ciências humanas. Só que essas questões são reformuladas porque, de fato, elas são novas, porque, de fato, há elementos novos que nos suscitam outro tipo de resposta. Por exemplo, no século XIX, com o desenvolvimento científico de maneira geral, era necessário pensar formas de segurança pública e formas de readequação do indivíduo criminoso na sociedade. Né? Emile Durkheim vai falar sobre a anomia social. Né? Então, uma sociedade que tende ao equilíbrio. Ora, aí você tem o Jeremy Bentham, que vai falar sobre o panóptico. Né? E o panóptico vai ser um discurso científico que vai pautar uma política pública de segurança, onde vai se construir prisões. E esse discurso científico vai assessorar também a construção de manicômios, e de hospitais, e de escolas, e de fábricas. Então, perceba, a gente está falando de formas de vigilância. Mas há um outro problema para se pensar da perspectiva das humanidades, e que requer outras ferramentas para se pensar isso, quando um pesquisador, enfim, que nunca foi à China, e que comprou sua própria passagem para ir à China num evento acadêmico, num evento qualquer, vai à China, e quando ele chega no aeroporto, ele vê um totem. E quando ele olha para esse totem, o totem faz o reconhecimento facial dele, apesar dele não ser cidadão chinês, com base no reconhecimento facial que existe num banco de dados, que ninguém sabe que banco de dados é esse, com o reconhecimento da face dele, que foi puxado por outras redes sociais fora, digamos, da China. Ele nunca foi na China. E a China tem o registro de dados e informação, inclusive do biotipo dele, do reconhecimento facial. O que isso quer dizer? Não dá para explicar isso só com Jeremy Bentham. Não dá para explicar isso só com Michel Foucault. Dá também para explicar usando eles, mas a gente precisa se utilizar de outras reflexões que não são necessariamente egressas da história ou da sociologia, para pensar como essas máquinas e como esses sistemas operam. E quais são os outros desafios que esses sistemas nos oferecem. Da mesma maneira, a Deep Web e as formas de violência, depravação, fetichismo e subversão e resistência que existem na Deep Web. Como é que a gente pensa sobre isso? Né? Perceba, são perguntas que sempre existiram, mas essas perguntas não são as mesmas. Então, quando a gente, para poder continuar a pensar esses objetos de pesquisa, e a gente precisa não apenas pensar eles de uma maneira muito mais híbrida em relação a um objeto que não é unicamente aquele tipo de objeto de pesquisa que a gente aprendeu na graduação de História ou de Sociologia, e é um objeto de pesquisa que a gente precisa, de alguma maneira, criar uma interlocução com outros campos disciplinares, da computação, enfim, sei lá, das letras, da linguagem, a gente precisa, eu acho que tem a ver a ideia de humanidades digitais. E não só isso, porque às vezes, para você poder, de fato, fazer a pesquisa inquirindo, se debruçando sobre esse objeto, você vai precisar de um aporte metodológico que nenhum curso de ciências humanas ensina. Compreende? Então, é aí que vem essa perspectiva de humanidades digitais. Agora, eu vou te dizer, muitas pessoas acham que daqui a alguns anos vai ser, não vai ser necessário falar em humanidades digitais, porque, em grande medida, talvez daqui a algumas décadas, toda pesquisa na área de humanidades já vai ser plenamente mediada pela perspectiva digital. Então, vai ser um contrassenso falar de humanidades digitais, como se fosse uma novidade. Entende? E aí você falou mais alguma coisa, não? Oi? Não, acho que é um pouco isso que eu falei.
né? E nós, de uma maneira geral, a gente de fato, agora eu me lembrei, a gente acumula muita coisa mesmo, é natural nosso. Tem um texto que eu escrevi que fala sobre uma perspectiva freudiana da acumulação digital, né? Ou seja, os acumuladores digitais obedecem a uma ideia de pulsão de morte freudiana nesse sentido. Então, a gente quer acumular, a gente tem receio, a gente fica nessa neurose de que a gente tem 200 fotos iguais, porque a gente fica tirando selfie enquanto está correndo, para poder postar na rede social e ganhar like, né? E a gente depois não faz a curadoria disso, entende? A gente guarda isso no celular, porque na verdade existe memória para isso. Quando a memória acaba, a gente compra um celular maior, mas maior não. Mais leve, mas com maior capacidade de armazenamento. Essa ideia da leveza é o que o Gilles Lipovetsky discute num livro chamado Da Leveza. Né? Então isso é meio que natural nosso, né? essa perspectiva. Só que ela fica mais, digamos, urgente de ser pensada. Né? E por último, apenas como para mostrar um objeto possível de pesquisa na área das ciências humanas, que é muito característico desse universo digital. E é até difícil da gente pensar ele dissociado disso, e, portanto, humanidades digitais seria importante. Deepfake. Conhece deepfake? Né? Você tem fake news. Então, fake news todo mundo conhece, né? Até depois, né, do final desse ano, todo mundo sabe o que é fake news. Mas, deepfake está relacionado, por exemplo, a você pegar uma imagem, pegar um vídeo de alguém, por exemplo, sei lá, eu quero facilitar ela, mas está me vindo à cabeça o Barack Obama, né? Ficou difícil. Mas o fato você pega um vídeo do Barack Obama e você, por computação, por inteligência artificial, você modifica a face dele, modifica o gestual da boca e coloca ele falando outra coisa e dissemina na rede social. Né? Você tem, inclusive, que é uma grande discussão, muitos vídeos pornográficos com atrizes conhecidas, que eles botam lá o rosto da atriz no que seria o rosto daquela atriz pornô. E aí veicula isso na internet, veicula na Deep Web. Como é que a gente discute isso? Do ponto de vista das ciências humanas clássicas. A gente pode discutir, não estou dizendo que não. Mas eu acho que seria bem-vindo um outro aporte para poder pensar esse tipo de coisa. Entende? Muito obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bacana a sua fala. Obrigada mesmo por ter vindo participar da Semana de Arquivos. E eu gostaria de convidar a todos amanhã também assistir a nossa programação. Por falar em pesquisa, amanhã de manhã teremos um painel sobre a realização de pesquisas acadêmicas na arquivologia, uma mesa redonda sobre preservação digital e confiabilidade do repositório, visita à fábrica de papel, e na parte da tarde, difusão e tratamento do patrimônio documental luso-brasileiro, e por fim, memórias, acervos e redes sociais. Estão todos convidadíssimos a prestigiarem nosso evento presencialmente e também pela mídia social do arquivo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.